em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. É nosso convidado neste jornal, João Antunes, consultor da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Perante alguma confusão que está instalada nas empresas públicas e também nos próprios funcionários públicos, até onde é que vão estes cortes salariais e haverá, daquilo que conhece, poderá haver uma dupla taxação nos salários? Daquilo que eu conheço e que li na imprensa e de alguns recibos que eu já vi, parece-me que alguns estão a ser bem aplicados, portanto, a partir de uma remuneração base de 2.000 euros, será um corte de 3,5% e a parte que excede os 2.000 euros será um corte de 16%. Ou seja, num salário de 2.500 euros, haverá um corte de 3,5% para os 2.000 euros, mais 16% para os 500 euros. E, precisamente. Em alguns recibos que eu já vi, pareceu-me que estava corretamente aplicado o que vem na lei. Noutros casos que eu vi na comunicação social, aparentemente a remuneração base continua a aparecer nos recibos de vencimentos, precisamente a remuneração que é a remuneração anterior. E aí parece-nos a nós que é incorreto. Portanto, a nova o que é que pode estar a acontecer nesse caso? Algum erro dos serviços, algum erro de interpretação de alguns serviços públicos de processamento dos salários, porque o que está em causa é um corte da remuneração base. E relativamente aos subsídios que os trabalhadores recebem, qual é que será o corte? Em relação a tudo o que seja subsídios de alimentação, ajudas de custo, esse tipo de subsídios, a própria lei, o artigo 19 da Lei do Orçamento de Estado, exclui do corte todo esse tipo de subsídios. Por outro lado, compensações remuneratórias ou gratificações, por exemplo, essas sim vão ter cortes autónomos à taxa de 10%. Tudo o que seja compensações remuneratórias e gratificações terão também cortes autonomamente. E em relação a esses recibos que já disse ter visto, consegue-se perceber em que tipo de serviços é que poderá haver uma maior dificuldade na leitura ou interpretação da lei e aplicação dela? Aparentemente há um quadrado nos recibos de vencimentos com a redução remuneratória, mas não é explícito o valor dessa remuneração. Dir-me-á, mas isso é fácil de fazer os cálculos. Mas, de qualquer maneira, somos da opinião que devia haver explícito o valor da remuneração e não apenas a taxa aplicável. No caso contrário, não conseguimos descortinar outra... Mas admite que haja dificuldades em adotar a legislação e aos novos processamentos de salários? Sem dúvida, sem dúvida. Poderá haver dúvidas na interpretação, nomeadamente ao nível dos complementos remuneratórios, ao nível de outro tipo de remuneração que não faça parte integrante da remuneração base. Admito que possa haver algumas dúvidas nos serviços. Isso poderá depender de empresa para empresa? Sim, poderá, porque ao nível das empresas públicas, algumas delas até colocaram à tutela planos de reduções que, segundo sei, ainda não foram aprovados pelo Ministério das Finanças. Por exemplo, é o caso da Caixa Geral de Depósitos, que decidiu reduzir em 20% o subsídio de férias aos funcionários. Isto é uma medida ilegal, tendo em conta aquilo que tínhamos falado relativamente aos subsídios. Sim, isso não estão previstos cortes nos subsídios de férias nem de Natal? Estão, mas autonomamente. Também estão previstos para os subsídios de Natal e para os subsídios de férias, mas de uma forma autónoma. Portanto, se a remuneração base vai sofrer um corte e se esse tipo de subsídios estão indexados à remuneração base, autonomamente também sofrerão um corte. O que não está na lei é um corte, uma retenção, digamos, como foi anunciado pela Administração da Caixa, um corte, uma retenção de 20%, enquanto a tutela, o Ministério das Finanças não se pronuncia. Isso é que não decorre da letra da lei, de facto. João Antunes, para as pessoas que nos estão a ver e que vão ser alvo de cortes nos salários, o que é que devem ter em atenção quando olharem para o recibo do vencimento?
Para verem Sobretudo, se está tudo certo. Se forem salários até 2.000 euros, devem verificar se à base foi aplicada a redução dos 3,5%, dos 3,5%. Para salários superiores a 2.000 euros, devem confirmar aquilo que já dissemos há bocado, até 2.000, 3,5%, a parte que excede 16%. E, finalmente, para salários mais elevados, diz a lei do Orçamento de Estado, para salários superiores a 4.165 euros, aí haverá um corte de 10%. João Antunes, admite que tenha existido pouco tempo para as empresas se adaptarem a esta nova legislação, bem como essa questão dos processamentos de salários. Houve pouco tempo para o fazer, para interpretar a própria lei? Admitimos que sim, de facto, embora não sabemos se houve, portanto, formação interna para os serviços dos ministérios, das empresas públicas, dos institutos públicos, nesse sentido. Há um Terá havido falta de apoio por parte do Governo? Provavelmente, mas não temos dados que façam confirmar essa informação. O Governo diz que eventuais erros terão de ser corrigidos nos quadros legais. O que é que os trabalhadores podem fazer ou de que forma é que podem avançar se realmente virem que o recibo de vencimento tem erros? Bem, aí poderão contestar nos tribunais, portanto não estou a ver outra, porque a lei existe, a lei foi aprovada, temos uma lei de Orçamento de Estado que aprovou uma redução da base salarial dos funcionários públicos, não é verdade? Portanto, se os cálculos não forem corretamente aplicados, portanto, penso que os tribunais serão a instância indicada para, numa segunda instância, para reclamar dessas eventuais incorreções. João Antunes, para já ainda há alguma confusão relativamente a estas questões. Muito obrigado por ter estado connosco aqui na RTP.